Vamos à Bíblia, então? Nós vamos hoje para Ezequiel, capítulo 47. E Vina não tem ideia de onde fica. Você abre no meio, vai sair em Salmos, vai indo para a direita. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. (47) A gente vai buscar aqui uma fé inabalável, né? E como eu disse no começo, a fé inabalável, ela é uma fé que está firmada no lugar certo, que está enraizada no lugar certo. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A fé não é um sentimento, a fé não é uma religião, não é uma filosofia. É uma convicção que a palavra de Deus nos traz quando a gente medita nela. E há níveis diferentes de envolvimento com Deus e com a palavra dele. E você pode passar a sua vida cristã inteira sem conhecer profundamente a Deus. E Ezequiel teve uma visão que ela ilustra muito bem isso. Ezequiel 47, acharam? Nós vamos ler os 12 primeiros versículos. Vamos ver, de repente eu pulo algum. Versículo 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Então vamos contextualizar aqui. Ezequiel está tendo uma visão. Ele era um profeta e ele estava tendo uma visão. Ele viu uma casa que tinha uma porta voltada para o oriente e debaixo dessa porta começou a sair água. E quem estava mostrando a visão para ele fez com que ele desse uma volta ao redor da casa, né, e percebesse que aquela água que estava saindo, ela estava saindo em grande quantidade. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, traduzindo na linguagem de hoje, uma trena. E mediu 1000 côvados, 500 metros na nossa medida, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Então o que estava acontecendo? Ele estava entrando dentro daquele rio que se formou com as águas que saíam da casa. Então ele começou com as águas nos tornozelos, andou um pouco mais, as águas davam nos joelhos, andou um pouco mais, ela dava nos lombos. Versículo 5, e mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Eneglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão.
serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui nessa passagem. Vou ver quanto tempo eu tenho aqui. Vamos começar dessa questão da profundidade, né? O que Ezequiel percebeu? Que tinha um nível raso que dava nos tornozelos, um pouquinho mais para dentro, joelho, um pouquinho mais, lombo, e um pouco mais as águas eram tão profundas que não era possível manter os pés no chão. Era preciso nadar. Minha querida mulher que vence, há níveis espirituais. E tem muito crente que passa a vida inteira com a água no joelho ou no tornozelo. Ele tem águas purificadoras descendo do trono de Deus, mas ele não se envolve. Ele não se aprofunda, ele não avança na presença de Deus. Ele fica naquele método, né? Ele vem à igreja, ele tem um vocabulário cristão, as palavras que ele fala, misericórdia, sai mal em nome de Jesus, está amarrado, Deus é mais. Ele sabe cantar todos os louvores, mas é só isso. Não passa disso. Ele não conhece a Bíblia, porque ele não lê a Bíblia. O que ele conhece da Bíblia é o que o pastor ensina aqui uma vez por semana, mas ele mesmo não lê a Bíblia. Ele não consegue orar por si mesma. Qualquer dificuldade que essa mulher tem, ela recorre a outra pessoa. É o irmão, ora por mim. Ora por mim, ora por mim. Acaba o culto, uma palavra poderosa, uma oração de fé. A irmã vem e pede, ore por mim. A gente às vezes fica assim, onde ela estava? Que a oração acabou de acontecer. É o crente raso. E a gente às vezes olha e fala assim, nossa, imagina, tanta gente assim, talvez é você, minha irmã, que está desse jeito. Você já está há 10 anos na presença de Deus, mas você só molhou o pé. E a visão de Ezequiel está dizendo que tem um rio passando na sua frente. Vocês entendem de rio? Vocês têm o maior rio do mundo aqui. Não é assim? Vai ali na Ponta Negra, faz o teste. Você pode entrar e molhar só o tornozelo, mas para você mergulhar, o que você tem que fazer? Tem que ir rio adentro. Não é assim que funciona? Tem crente que melhorou um pouquinho, né? Ele já começa a vir mais na igreja. Ele já começa a ler a Bíblia ali um dia ou outro. Mas a vida dele ainda não está em comunhão com Deus, porque tem uma dissociação. O que ele lê na Bíblia, o que ele vive, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele até conhece a palavra, ele sabe o que a palavra diz, mas na hora de agir, ele age do jeito que dá na cabeça. É a mulher rixosa, que sabe o que a Bíblia diz a respeito da mulher, que Deus diz que espera que a mulher tenha um espírito doce, manso, tranquilo. Mas ela é um homem da casa. Ela bate de frente com o marido dela o tempo todo. Ela quer mandar, ela quer decidir. É separado. O que ela diz que crê e o que ela vive são coisas diferentes. E não é assim que a gente vai viver. Você está só com água no joelho. Até bateu uma água aí, até molhou. Mas não o suficiente para te encharcar da vida de Deus. E a gente precisa ter essa sensibilidade de analisar qual é o seu nível de envolvimento com Deus. A pandemia trouxe uma excelente oportunidade para a gente identificar isso. Porque eu vi muito crente com medo de morrer. Olha que loucura, um crente com medo de morrer. Mas peraí, o que é a morte para o cristão? O que é, gente, a morte? É quando eu vou encontrar com o meu Senhor.
quando eu vou ver face a face aquilo que hoje eu só vejo em parte. Quando eu vou entender quem é esse Deus e por que Ele me amou sem eu merecer nada. A morte é isso. Como é que eu vou ter medo de morrer? Que apego é esse a essa vida aqui? O que essa vida tem de tão extraordinário que o céu não vai ter melhor, gente? Mas os crentes tiveram pavor de morrer. Adoeceram de medo de morrer. Não estou falando adoeceram de Covid, estou dizendo assim, adoeceram emocionalmente de medo de morrer. A morte é certa. Nós vamos morrer. Arrebatado na Bíblia só teve 2, amiga. Será que você está nesse nível que Deus também vai te levar? Né? Foi Enoque e foi Elias. Tem algum outro que subiu sem ver a morte? Eu vi esses 2 na Bíblia. Eu não me considero nem no dedinho de pé de um deles. Então nós vamos morrer e tá tudo certo. Agora é óbvio, eu vou morrer, mas eu não vou ficar inerte diante dos ataques do diabo, né? Não confunda o que eu estou falando aqui. Eu vou orar, vou repreender o mal, vou usar a fé. Mas eu não posso ter medo. Porque é uma certeza. Então a gente está muito raso. E existe um rio saindo do santuário de Deus. E se a gente continua aqui na leitura que vocês viram, o que esse rio leva por onde ele passa? Ele leva a vida. Ele sara. Ele deságua no mar salgado e ele sara aquelas águas. E há abundância de peixe. E as árvores que são plantadas junto a esse ribeiro, elas são árvores frutíferas, cujas folhas não caem, cujo fruto dá no tempo certo. Eu tenho um rio descendo de Deus. E eu sou convidada a mergulhar nesse rio. Mas eu cruzo os braços aqui na igreja e eu fico ali da beiradinha. Não, Deus, aqui tá bom. Aqui tá ótimo. Não quero não, eu gosto de sentir meus pés no chão. A Nova Versão Internacional, no versículo 5, ela diz assim que não era possível manter os pés no chão quando as águas estão muito profundas. Querida, entenda uma coisa. Espiritualmente, os teus pés não podem estar no chão. Porque isso aqui, ó, é engano. Eu vivo na terra, mas eu não sou daqui. Eu sou de Deus. E eu preciso viver conforme os preceitos de Deus. Eu preciso tirar os pés no chão. Você já ensinou uma criança a nadar? Qual é o primeiro grande desafio? Fazer com que ela confie em você. Vai ensinar um menino a boiar. O meu marido estava ensinando as crianças a boiar. O maior desafio é fechar os olhos, inchar o peito e confiar que se der alguma coisa errada, o pai está ali para segurar. Você já aprendeu a boiar? Quem sabe boiar aqui? Não é isso? No começo? O pânico faz com que o teu pulmão esvazie. E aí você afunda. Aí você enche ele de novo, sobe. Não é assim que funciona? Aí fica com medo, esvazia, afunda. Mas se tiver alguém perto dizendo assim, pode deixar que eu vou ficar com a mão aqui debaixo. Você não vai afundar não. Aí você vai tranquilo. E fica lá só no banzeiro, né? Só balançando. A gente precisa ter essa confiança. É esse nível de fé que é uma fé inabalável. As águas que Deus tem para a nossa vida, elas são águas boas, elas purificam, elas saram. Repare, o que Deus te pede para fazer não é algo ruim. Ivna, mas tem umas coisas que eu não concordo na palavra de Deus. Mas quem é você na fila do pão para não concordar com o Criador do universo? Presta atenção. O que você acha que você é? Você sabe resolver todos os seus problemas? Você consegue, sem Deus, resolver tudo? Lógico que não, nós somos dependentes dele. Eu não tenho ideia do que vai acontecer comigo hoje de tarde. Deus tem todos os meus dias contados. Que petulância é essa da gente achar que sabe mais que o Senhor?
Se ele diz na palavra que é para fazer assim, irmã, olha, não esperneia, não se debate, vai lá e faz, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas Deus é um Deus bom, Ele não vai ficar te forçando, Ele não vai te puxar pelo cabresto, Ele não vai te obrigar. Ele vai te conduzir, se você quiser aprofundar, Ele vai contigo. Mas é uma decisão isso, e a gente precisa ter essa consciência, porque muitos dos nossos problemas, muitas das nossas lutas e das nossas batalhas são causadas por nós mesmas. Nós tomamos decisões erradas, nós vivemos da maneira errada, dá tudo errado e depois a gente vem querer tirar satisfação com Deus. É igual o filho pequeno que faz errado, dá ruim, aí ele vem achando ruim com a mãe, não é? E aí você tem que ensinar ele, meu filho, consequência das suas escolhas. Você quis fazer desse jeito. E nós não podemos mais viver como meninas. Nós somos mulheres. Mas ninguém vai te obrigar. Essa palavra é para você abrir os olhos. E para a gente terminar, dava para ficar aqui o dia inteiro, né? Falando sobre isso. Versículo 11, olha como é sério isso, a água traz vida, né? Essas águas que saem do santuário levavam vida. Mas o versículo 11 diz assim, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para... O que é charco? Mangue. Charco é uma região extensa, alagada, mas rasa. E a água do charco, do lamaceiro, ela é parada. O que acontece com uma água parada? Ela o quê? Apodrece. Ela cheira mal. Ela dá peixe em abundância? Tem uns peixes que gostam de charco aí, né? É o bodó? Bodó que gosta do charco. Mas não é o peixe mais nobre, apesar de muita gente gostar. Não é o mais nobre. Então, o que acontece? Ela não tem a abundância de vida que tem no rio onde a água corre. E o que Ezequiel está vendo aqui é que o charco não sara. A vida espiritual rasa e parada, ela não sara. Ela não produz, ela não é cheia de vida. E às vezes a gente está colocando na conta de Deus uma responsabilidade que é nossa. Deus, eu estou na igreja há muitos anos. Deus, eu te sirvo há não sei quantos anos. Eu sou mulher que vence, eu sou obreira, eu sou isso, eu sou aquilo. E a minha vida está parada. As coisas para mim não andam, as coisas para mim não dão certo. Irmã, será que você não está no charco? No lamaceiro, porque aí a água de Deus não chega, aí fica parado. É pior do que a água no tornozelo. A gente precisa entrar no rio de Deus, a gente precisa se aprofundar, se envolver. Como que faz isso, Ivna? Não tem muito segredo. Congrega, vem na igreja. O povo está com medo ainda. Tem gente que hoje é a primeira vez que sai para vir num culto é aqui. Mas não tem medo de ir no mercado, não tem medo de ir no banco, não tem medo de ir no shopping. O coronavírus não converteu, gente. Ele não passou a frequentar a igreja apenas. Tá? Ele está ainda em todos os lugares. A gente vai tomar as mesmas precauções que a gente toma lá fora, a gente vai tomar aqui dentro. Mas você precisa congregar. Você precisa orar. Precisa ler a Bíblia. Quem aqui fez a maratona MQV, como ler a Bíblia diariamente? Levanta a mão bem alto para eu ver. Olha, é um pingo de gente que fez. É de graça. Tá no canal do YouTube, Ivna Salviano. São 4 aulas e uma aula tira dúvidas. Para você aprender a ler a Bíblia sem dar desculpa. Quem está fazendo o caderninho? Está dando certo? Percebe como que você já saiu do raso? E já aprofundou? Tem o quê? 1 mês, né? 1 mês e meio. Tem 45 folhas no seu caderninho só. Mas 45 folhas fazem uma diferença gigantesca. Se você não está entendendo o que eu estou falando, vai lá no YouTube e faz as aulas do Maratona MQV, tá?
Então é congregar, orar, ler a Bíblia e principalmente obedecer. Aprendeu alguma coisa na igreja, aprendeu alguma coisa na leitura da palavra, obedeça. Não fique contestando, não fique achando que você sabe mais do que Deus, obedeça. Você faz igual Pedro, né? Ele falou para Jesus, olha, eu não pesquei nada não, mas porque o Senhor manda, eu vou voltar lá e vou jogar a rede. Tem tradução que diz sobre a tua palavra. É assim que a gente tem que agir. Deus, olha, eu não acho que esse negócio funciona, mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Eu vou perdoar. Eu vou me submeter. Eu vou servir aos da minha casa. Eu vou me dedicar mais aos meus filhos. Eu vou honrar meu pai e minha mãe que não merecem. Porque o Senhor manda em obediência à palavra. Vai fazendo, irmão. Vai fazendo. E as águas de Deus, elas vão sarar a sua vida. Elas vão tirar tudo aquilo que está encalhado, toda essa água parada, toda essa lama, ela vai lavar, meu irmão. E vão ser águas que brotam do santuário de Deus. E vão fazer você árvore frutífera. Amém?